Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vou apresentar para a disciplina de percepção visual o artigo Diferenças interindividuais na forma foveal em uma ave de rapina, a pipa negra Milvus migrans, que é essa aqui que a gente vai ver mais fotos ao longo do trabalho. Esse artigo ele foi publicado no ano de 2020 na Scientific Reports e ele tem essa quantidade aqui de autores, né, que é uma grande quantidade de autores, sendo o primeiro autor esse Simon Pottier. O Simon é pesquisador do Departamento de Biologia da Lund University e, como vocês podem ver, ele trabalha com aves de rapina, né, tem interesse nessa área de estudo. Outros autores aqui também são franceses e ele também tem uma participação, né? Ele é ligado também a uma universidade da França. Bom, o trabalho ele começa com essa frase, né? Uma ave é uma asa guiada por um olho, como escreveu o médico oftalmologista, já faleceu, Rochamp Duvigneau, ele é francês. E o que é que eles querem dizer com isso, né? É que é claro que a visão é uma modalidade sensorial importante para os pássaros, para as aves, né? Especialmente para aqueles que vivem em ambientes abertos, onde a visão não é obstruída, que é o caso dessas aves, né? Que são aves de rapina. São aves que raptam suas presas, né? Que roubam, que pegam coisas. Eles focam numa coisa e vão pegar lá de cima. E essas ordens, que são as ordens das aves de rapina, as cipriformes e falconiformes, eles dependem fortemente da visão, principalmente para atividades como caça, movimento, acasalamento, enfim. E seus olhos, né, dessa ave aqui, eles são relativamente maiores do que outras aves, tendo uma fóvea bem desenvolvida, principalmente porque alguns têm duas fóveas, né? Não é o caso dessa ave que a gente vai ver hoje, mas alguns têm duas fóveas, e ambas com altas densidades de fotorreceptores, cones e células ganglionares. E aí, nessa primeira imagem do trabalho, a gente vê que ele traz que animais como répteis, peixes e aves, eles têm uma fóvea com formato mais convexo, né? E nós, humanos e primatas, temos uma fóvea mais côncava, né? Então, formatos diferentes. E na segunda imagem, eles trazem que essa black kite, que é a ave que a gente está estudando, né, que eles estão estudando, elas têm fóveas muito diferentes com indivíduos de idades diferentes e muito diferentes com indivíduos de tamanhos de olhos diferentes. Então, são bichos da mesma espécie, mas olha só que fóveas diferentes, né? E aí, esse trabalho ele tem muito a ver com isso, com por que essas aves têm tamanhos tão diferentes, e eles até falam que muitos outros trabalhos fizeram o que eles fizeram, só que não com tantas aves como eles fizeram e não com tanta profundidade de medições da própria fóvea, que a gente vai ver ao longo do trabalho, que eles fizeram bem detalhadamente, né? E aí eles falam que acredita-se que a presença e a estrutura física de uma fóvea esteja ligada a comportamentos específicos e táticas de forrageamento, né? Nessas diversas espécies aqui, elas têm várias funções. Eles colocam que em lagartos, por exemplo, o tamanho da fóvea é inversamente proporcional ao tamanho da presa. Então, quanto maior a fóvea, menor a presa. Em aves de rapina, esses dois são aves de rapina, né? Mas essa aqui, que ela tem mais predação de animais mortos, né? Ela usa uma segunda fóvea, que é muito importante para ela encontrar esse material que ela vai se alimentar, né? E essa aqui também pode usar a segunda fóvea para capturar a presa e ficar de olho na presa quando ela está nos pés. Então, essa segunda fóvea, ela tem mais essa função, né? Que chamam de fóvea temporal. E nós, humanos, a gente sabe que ela é importantíssima para a cuidado visual, né? Que eles até falam que estudos que mostram que seres humanos sem fóvea ou com problemas na fóvea, elas não têm ou têm pouquíssima acuidade visual. E outra é que as fóveas, elas não são iguais entre indivíduos de uma mesma espécie, né? A gente sabe isso para os vários vertebrados, mas que nas aves de rapina, elas são muito diferentes. Então, vale a pena estudar essas diferenças de uma espécie só, que é essa que a gente está vendo hoje, né? A pipa negra. E como é que eles fizeram esse trabalho? Eles utilizaram 47 pipas negras, que é essa ave aqui linda, né? Foram 24 fêmeas e 23 machos, de idade entre 1 e 10 anos, e eles coletaram no Parque de Falcoaria francês Le Grand Parc du Puy du Fou. As aves foram mantidas com boa saúde, claro, né? Elas são treinadas lá, então elas voam regularmente. E essas medidas elas foram feitas perto dos seus aviários de detenção, né? Então assim que as medidas foram feitas, elas já foram devolvidas para o seu local, para o seu aviário.
E essa figura aqui é uma das figuras mais importantes do trabalho que eu quero chamar a atenção, né? As primeiras aqui são apenas imagens para mostrar como que a fotografia da córnea foi tirada, né? As aves, elas eram colocadas no ângulo de 90 graus, essa réguinha aqui para ter uma medida de tamanho de córnea. Essa foto era tirada e colocada, processada no software ImageG. E aí eles faziam uma medida da córnea mesmo do bicho. Eles também utilizaram um aparelho, né, que era esse tipo aqui de... Como é, meu Deus, esqueci. Uma radiografia, uma tomografia, desculpe. Uma tomografia que eles fizeram na ave também, foi uma foto e a tomografia. E depois eles já puderam devolver a ave para o aviário e utilizar apenas a tomografia, que vejam só, eles tinham muito boa resolução e eram feitas nesse corte transversal aqui, né? Essa letra C é de uma ave, uma retina de uma ave mais jovem, e essa letra D é de uma retina de uma ave mais velha. E aí vamos dar uma ênfase aqui para a retina da ave mais jovem, né? Como é que foi que eles fizeram essas medidas de retina? Eles primeiro pegaram essa diferença de picos aqui, né, dessa bordazinha, e chamaram de largura da fóvea. Eles tiraram a espessura da retina em 3 pontos, esse e esse, que eles chamaram de E, DG, RIN e PIT. E com base nisso eles fizeram a profundidade da fóvea, né? Esse desenho eu coloquei aqui só para a gente ver que com base nesses pontos eles tiraram a profundidade da fóvea. Aqui a gente tem os primeiros resultados, nessa figura 2. E o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo 4 gráficos, A, B, C e D. Todos deram algum valor de P significativo. E esse aqui, esse primeiro, ele se trata da profundidade da fóvea pelo diâmetro da córnea. Esse segundo é a profundidade da fóvea pela idade do bicho. O que eles viram nessa primeira parte de profundidade da fóvea, né? Que a profundidade ela é diretamente proporcional ao diâmetro da córnea, então quanto mais profundo, maior o diâmetro da córnea. E eles viram que a idade ela tem muito a ver com a profundidade da fóvea, então ela é mais profunda em indivíduos mais jovens e menos profunda em indivíduos mais velhos, aqui de 8 a 10 anos. Esses pontinhos individuais equivalem a um indivíduo, e quando são pontinhos maiores são mais de um indivíduo, né? Aqui é a quantidade de indivíduos. Nesse segundo gráfico, a gente tem a largura da fóvea pelo diâmetro da córnea e a largura da fóvea pela idade da ave, né? E nesse primeiro gráfico, a gente vê a mesma coisa que a gente viu no daqui de cima, né? Quanto maior a córnea, né, maior a largura da fóvea. E quanto mais jovem o bicho, bem maior a largura da fóvea comparado com os bichos mais velhos, né? Nesse gráfico aqui, a gente está vendo a largura da retina naqueles pontos que eu mostrei para vocês, aqueles 3 pontos da retina. Esse aqui, o PIT e o RIM, eles tiveram resultados significativos, mostrando que a largura da retina ela foi menor, né? Ela foi inversamente proporcional ao diâmetro da córnea. E com relação à idade, as aves mais jovens, elas tiveram uma largura maior de retina comparado com as aves mais velhas, né? E aqui a gente tem eu já expliquei, né, que é inversamente proporcional ao diâmetro da córnea. E a conclusão desse trabalho, gente, é que a forma da fóvea ela pode ser altamente variável entre os indivíduos da mesma espécie. Já se sabia que variava, mas esse trabalho enfatizou essa diferença, né, mostrando que, principalmente quanto à idade e quanto ao tamanho da córnea, esses olhos, essa fóvea, ela varia bastante. Não foi visto nada positivo, né, nenhum valor de P significativo entre machos e fêmeas, então não tem uma diferença significativa entre machos e fêmeas. Viu-se também que o tamanho do olho está correlacionado com a técnica de captura de presas em aves, então tem a ver se você tem um olho maior, se você vai predar uma presa específica, um tamanho de presa específico, isso também foi visto. Indivíduos de olhos grandes, eles têm estratégias de forreamento diferentes daqueles com olhos menores, então também tem muito a ver com o comportamento do bicho, na verdade não é só como ele enxerga, mas é como ele escolhe a presa, qual tipo de presa ele escolhe, o jeito que ele vai predar. Então tem muito a ver, esse estudo ele tem muito a ver com a ecologia do bicho, né? Não é só o tamanho da fóvea, mas tudo com a ecologia do bicho. E essa aqui que eu achei uma informação bem importante é que indivíduos mais jovens, eles têm uma maior resolução espacial. E por que eles sugerem que isso acontece? Porque os indivíduos mais jovens, eles não sabem caçar ainda direito, né? Eles ainda estão aprendendo as técnicas de caça.
E os mais velhos, eles já sabem a técnica de casa. Então, entre aspas, não precisa dessa fóvea tão bem, essa resolução tão boa e essa fóvea tão larga e tão profunda. E é isso, gente. Muito obrigada. E fiquei ótima de óculos, mas lembrei que não preciso.